Mas eu começo o programa de hoje recebendo aqui uma mulher que está enfrentando uma das dores que eu não posso imaginar mais cruel, mais difícil do que essa, que é a dor da perda de um filho. A gente está recebendo aqui hoje a Marília. Bom dia, Marília. Muito obrigada pela confiança e por estar aqui com a gente. A Marília é mãe do Arthur Vinícius, um dos 10 meninos que morreram naquele incêndio trágico no centro de treinamento do Flamengo. Você pode sentar aqui com a gente, por favor. O Arthur tinha 14 anos, faria 15 anos no fim de semana, no sábado seguinte, né? Aconteceu na sexta, né? Ele faria 15 no sábado. Eu abri falando que essa talvez seja a dor, porque acho que a gente que é mãe imagina como deve ser difícil, mas não tem a noção exata de quão difícil é. Como é que tem sido essas suas 2 semanas últimas? Então, a todo momento, assim, eu me fortaleço a cada dia em Deus. Eu tive exemplos de fé na minha família, né? Minha avó, minha mãe, e hoje já são falecidos, mas eu tenho meus tios, a família, que me fortalece a cada dia. Como eu falei com o padre, eu falei assim, eu acho que eu sempre falei na fé, mas eu tenho para mim que Deus falou assim, a hora de você provar sua fé é agora. Porque o Arthur, assim, era o meu filho único, né? Ele sempre é o que a gente vê nos vídeos ali, aquela alegria, aquela vontade, é o que ele queria. Então, a cada momento, assim, eu peço a Deus mesmo meu fortalecimento. Eu acho bonito você falando da sua fé e me pergunto se em algum momento você teve esse conforto desde o início ou em algum momento houve a revolta com esse mesmo Deus que você vê tão generoso pela perda do seu filho. Não vejo revolta. Assim, tem jovens me procurando, crianças na minha casa, amigos que eu nem conhecia. E teve uma menina, Júlia, me procurando. Ela falou, tia, por que Deus? Eu falei, a gente não pode saber do porquê. Há 2 dias eu pensei assim, eu tenho que agradecer a Deus de ter sido mãe do Arthur Vinícius. Porque realmente ele era um menino de ouro, sabe? Então, em nenhum momento, desde o momento que eu cheguei lá do acidente, que tinha a minha sobrinha e minha prima, eu fui falando coisas assim que eu senti que era Deus mesmo, sabe? Uhum. Até o psicólogo, quando esteve comigo, falou assim, nossa, você é uma pessoa de fé. Aí eu falei para ele assim, eu sou católica e tive exemplos na minha família. Uhum. Então, assim, a todo momento, eu tenho certeza que é o amor de Deus. Sabe? A todo momento. Você talvez não entenda, mas você sabe que há algum propósito para o que você está vivendo. Algum propósito, eu acredito que sim. Você descobriu, assim, sobre você ou sobre as pessoas com as quais você convive, alguma coisa que você não sabia e que, de repente, talvez até esse amor tão grande pelo seu filho, algo que você tenha descoberto e que tenha chegado até você depois dessa fatalidade? Eu acho que o amor mesmo. Eu e ele vivemos assim sempre, eu falei, é o meu companheiro, né? Então, o pai dele já falecido, né? Quando ele teve oportunidade, aí a gente fica naquela, né? Vamos ou não vamos, né? Ele veio com 13 anos para o Rio, né? Eu lembro que ele no Flamengo, quando eu fui conversar, aí o diretor falou assim, eu comecei a chorar, né? Aí ele falou assim, mãe, mas você está chorando? Eu falei, o senhor sabe o que é ter um único filho e vir para o Rio de Janeiro? O medo da gente hoje é o quê? A violência, né? Aí o tio dele falou, Marília, vamos tentar, ele quer, né? Então, assim, o que eu tenho certeza é o que ele queria. Eu não tenho dúvida nenhuma. Você tem certeza de que ele estava feliz, né? Nessa fase da vida dele, né? Ele foi assim, quando a gente saía, né, Volta Redonda dá 2h30. Então, às vezes, quando a gente vinha cedo, a gente saía por volta de 4h30, ele dormia o tempo todo. E naquela terça que ele voltou, de lá para vir, tinha que estar 7h30, né, no treino. Mas aquela terça ele não dormiu direito, de tão ansioso que ele estava. De segunda para terça? Isso, segunda para terça. Você vinha trazê-lo terça para... Terça-feira, saímos de lá 4h30, o Gabriel, né, foi buscar. E ele sempre vinha dormindo, mas naquela noite ele não dormiu, ele acordou até cedo. Falei, meu filho, calma, mãe, descida. Ele falou, mãe, eu tô ansioso, tô com saudade dos meninos. Ele falava, né? E ele falava, mãe, é o meu ano. Ele falava assim, é o meu ano. Então, assim, o que eu vivencio hoje, igual a gente comenta na minha família, Não, nenhuma mãe nunca pensa assim. Não. Marília, eu vi na reportagem do Fantástico, né, que o Arthur, inclusive, viu o pai ser morto, né? Ainda muito novinho, ele viu.
Como é que foi para você perder o marido, lidar com o trauma dele, sabendo da morte do pai daquele jeito? Esses anos aí que você teve com ele, né, até a fatalidade, como é que você criou em relação a essa perda? Como é que foi isso para você? Então, a partir da perda, a gente sempre tenta ser assim, pai e mãe, né? Então, sempre me dediquei muito a ele, muito mesmo. Quem me conhece sabe, igual eu falo, as pessoas falam assim, Marília, quem te conheceu sabe. A gente luta sozinha, né? Mas sempre assim, a minha família é muito presente, graças a Deus. Tanto a parte paterna dele, né, a avó com os tios, como minhas irmãs também, né? Então, a gente sempre assim, eu sempre tive o apoio deles, da família, que eu acho que é importante. Onde eu falei muito isso lá no velório do meu filho. Das pessoas, dos jovens valorizarem a família. Porque hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas com o ter e não o ser. Né? Então julga-se porque tem uma roupa de marca, porque tem um carro, e esquecem do ser. Né? Então, assim, lutei sim, aquela coisa, aí a gente quer ser pai e mãe, né? Mas sempre assim, quem me conhece sabe, sempre lutei muito por ele. Sabe, futebol, a gente sempre, desde que ele começou, ele gostava realmente. Eu trabalhava até às 19h30. Ele sempre com vontade, ele treinava às 20, né? 20h30, que era o treino dele. E às vezes eu estava desanimado, ele, mãe, leva. Então, às vezes ele queria assim tanto que eu falei, não, é melhor levar pro treino do que não levar, né? Então, foi sempre assim, com muito amor mesmo. Tanto é que era um menino bom demais, sabe? Então, assim, eu acho que até onde... Lá no bairro, nunca tive uma queixa dele, sabe? Na escola, foi sempre assim... eu lembro que na escola lá, eles entregavam um material didático, né? E quando entregaram para ele, a professora falou comigo assim, ai, Maria, eu queria te falar do Arthur. Aí eu pensei, ai, o que será? Ela falou, não, foi o único menino da sala que me agradeceu. Aí eu falei assim, mas isso é o certo. Ela falou assim, mas ninguém mais fez isso. Então, assim, eu sempre tive essa cobrança com ele, assim, né? Aquela preocupação, né, de se eu falava para ele, né, das atitudes, que eu sempre falava para ele, ó, você estando certo ou errado, eu estou com você. Mas você vai ter que assumir se você tiver o errado também. Então, assim, a gente tinha essa preocupação. Então, ele foi assim, eu fui sempre muito presente na vida dele. Eu estava até comentando, quando a gente vinha para os jogos, que todo final de semana eu estava com ele, todos. Só em 1 ano e 10 meses que eu não passei com ele. Mas, assim, ficou uma saudade, eu falei assim, não faço isso mais não. Então, todos os finais de semana eu estava com ele. Quando acabavam os jogos, ele poderia estar voltando no ônibus, né? E ele falava assim, mãe, mas a senhora vai voltar sozinha? Eu falei, vou, meu filho, não tem problema não, você está cansado. Ele falou, não, mãe, eu vou com a senhora. Vinha aquele baita, né? Porque ele estava com 1,87 m, deitado. Com 14 anos. 14 anos. Ele estava deitado assim, em mim no ônibus, e a gente vinha junto. Então, assim, o que me hoje sustenta também é isso, sabe? Eu pensar assim, que ele não gostaria de me ver sofrendo. Entendeu? Então, eu acho que isso sustenta também, é muito difícil falar, mas eu acho que é o seu coração muito em paz, né? Como você falou, você teve com ele o tempo todo, você fez com ele tudo que podia fazer. Então, acho que isso deve te dar muito conforto de saber que você ofereceu para ele o que era possível e ele teve o melhor possível correndo atrás do sonho que era dele, né? Eu ensinei sempre o melhor possível, sabe? Sempre expondo para ele a presença de Deus, né? Tanto que quando ele veio, ele estava fazendo já um encontro na igreja para fazer a primeira comunhão. E eu falei para o Flamengo, eu falei assim, olha, ele veio em abril de 2017. E ele ia fazer a primeira comunhão, fez em junho, 4 de junho de 2017. Então eu pedi para eles que ele não deixasse de fazer. Eu falei, agora ele vai para lá, para o Rio. Num grupo que ele já estava há 2 anos, né? Para não perder. Eles logo falaram, não, o dia que ele tiver as reuniões, ele vai participar, você pode falar, ele vai ser liberado. Então, assim, eu acho assim, sabe? A gente tem que muito lutar pelos filhos. Eu falo isso, tem muitos pais desistindo dos filhos. Então, assim, eu acho que a gente tem que assumir, sabe? Essa parte mesmo dos filhos, com muito amor. A gente tem uma presença na vida deles, porque é outro mundo, a geração deles hoje em dia é outra, né? É tudo muito diferente. Então, assim, como você falou, graças a Deus eu fiz o que eu pude e às vezes até o que eu não podia. Mas era para um sonho dele, né? Meu amor, mal comparando, bem mal comparando. A ficção e a realidade. Eu faço ficção, né? Eu fiz um pai que perdeu uma filha numa novela, Páginas da Vida. E a gente, quando faz um personagem, a gente tem um comprometimento social muito grande, porque a gente representa uma parcela da população que sofre aqueles problemas que o personagem está sofrendo. Naquele momento,
durante 8 meses, eu fui muito procurado por pessoas que tinham perdido seus filhos e se viam naquela situação em que eu estava. E eu não sabia como confortá-los, porque eu estava vivendo na ficção aquele problema. E eu sabia que eu tinha um comprometimento social, mas eu acarinhava e dizia coisas que me vinham à cabeça sem viver, sem sentir na própria carne. Você tem um comprometimento social muito grande, graças a Deus você tem um discernimento enorme e um discurso muito bonito, né? Eu só quero te dizer que você perdeu o teu único filho, mas com certeza, com absoluta certeza, você é mãe de muitos órfãos da fé. Essa é a tua missão. Nossa, quando eu falei para ela, logo que a gente se viu, eu falei para ela assim, agradecer a ela a coragem de vir até aqui, falar de uma dor tão grande diante de tanta gente, né? Que a gente às vezes não sabe muito porquê, né? Ela estaria aqui. Mas hoje, ouvindo ela, Miriam, acho que ela realmente, como o Carlos falou, ela traz uma esperança na vida, né? No outro, nos amigos, na família. Ela fala de coisas que são tão importantes, mesmo diante de uma dor tão grande. Deixa eu te falar uma coisa, Fátima. Eu conheci a Marília no camarim. E eu falei para Marília, o que a gente pode fazer para estar junto com você nesse momento tão lindo? E ela me falou, Miriam, eu tenho descoberto muita gente linda, muitos amigos, muito apoio. E posso te pedir uma coisa? Ela falou para mim, me dá um abraço gostoso, que a coisa que eu mais gosto é um abraço. Aí ela me deu um abraço muito gostoso e ela me deu força, me passou essa energia, essa fé. Então, como o Marcos falou lindamente, ela tem um propósito. Muita gente vai se aproximar E eu dela. acho que a coisa mais linda que ela falou, eu agradeço a Deus e o meu filho sabia agradecer. Sabia agradecer aos professores, sabia ser grato a você. Isso é a coisa mais rara que existe hoje, essa gratidão. Então, Marília, obrigada pelo seu abraço e pela sua força. Vou mostrar aqui que a Marília... Foi ontem, Marília? Ontem ela fez uma tatuagem em homenagem... Acabou 2h38 essa tatuagem. Nossa. Porque a gente é um rapaz de Volta Redonda, né? O Gustavo. Deixa eu só mostrar pra cá, para as pessoas em casa. Gerroris, que me procurou e queria fazer uma homenagem. E eu falei, eu nunca imaginei fazer uma tatuagem, né? Não é? Aí ele ofereceu uma tatuagem para alguém da família. Aí, né, na casa mora eu, minha irmã, minha sobrinha, né? E eu era o Arthur. Aí ficou, quem vai? Quem vai? Ela falou, você vai? Eu falei, não sei. Eu falei, eu nunca tive muita coragem. Aí minha irmã, se não for, eu vou. Aí minha sobrinha, se não for, eu vou. Eu falei, então eu vou. Aí eu ia fazer hoje. Mas a gente tem uma reunião aqui hoje. Aí eu liguei para ele ontem de manhã. Eu falei, olha, não vou poder fazer na quinta. E ele tá indo para Belo Horizonte. Aí ele falou, então vamos fazer hoje. Aí eu cheguei lá, era por volta de 5h30. E Tá saí já 2h38, não sei, que ele terminou 2h38, que ainda ele vai retocar, que ele tá em Belo Horizonte. Então, assim, sabe, é como eu falei, Deus é uma coisa assim que realmente não tem outra explicação senão a fé com Deus, sabe? Porque eu sinto uma paz muito grande. E Deus sempre pôs pessoas assim, maravilhosas na minha vida, sabe? Além da minha família, amigos, igual o Felipe, que foi o professor sempre. Hoje é o Gabriel, que participa da nossa vida. Teve o Rick, que fez lá, as pessoas que fizeram homenagem para ele, né? Agora o Gerroris também, que participou com a tatuagem. Então, assim, Deus foi caminhando. Desde o primeiro momento. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu fiquei muito assustada, né? A gente vem mais ainda com o filho. Até a pessoa que me dava informação, sempre eu consegui, foi abrindo caminhos. Então, assim, o que eu acredito a cada dia é isso aí. É na fé. Então, o que eu tenho que procurar é o fortalecimento dessa fé. Olha, e eu mesmo nem sabia que tinha essa fé. Que tinha ela tão não forte, sabia, né? não. Mas agora então, ela... agora que eu sinto ela mais forte ainda.
Olha só, ela falou que veio para o Rio. Hoje eles têm um início de reunião com o Flamengo, com a Justiça, para acertar uma parte que não vai repor o filho, mas é a questão que tem que ser resolvida em relação a indenizações. O Ministério Público está agindo, pediu um bloqueio de 57 milhões para serem usados futuramente nessas indenizações e pede também o bloqueio do centro de treinamento, né, interdição. Mas hoje o que ela veio falar aqui foi exatamente disso. Ela veio falar desse momento de fé, dessa redescoberta dessa Marília. E eu vou pedir esse mesmo abraço que você deu nela, eu vou pedir para mim também. E que você possa continuar distribuindo o seu abraço, o seu amor, a sua fé por muitas e muitas pessoas que vão ter a chance de dividir o seu amor a partir de agora. E o seu filho vai estar sempre com você, né? Muito obrigada por ter vindo.